Todo mundo bem? A história que vamos aprender hoje está no livro de João, capítulo 6. Qual é o livro? João 6. Então Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da Galileia. E lá foram para o monte. E quando Jesus olhou para frente, olhou para cima, eles estavam aonde? No monte. Jesus, quando olhou, viu uma grande multidão, muita gente indo atrás dele, porque as pessoas seguiam Jesus pelos milagres e maravilhas que ele operava na vida dos enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Pelos milagres e maravilhas que ele operava na vida dos enfermos. Então Jesus olhou para o seu discípulo Filipe e disse: como é que vamos alimentar tanta gente? Porque tinha uma grande multidão vindo ao encontro de Jesus. Jesus perguntou para quem? Para Filipe. Como é que vamos alimentar tanta gente? Jesus perguntou para quem? Filipe. Para Filipe. E Filipe respondeu dizendo: se tivéssemos 200 dinheiro de pão, não daria para alimentar tanta gente, porque vinha muita gente atrás de Jesus. Jesus perguntou para quem? Filipe. Para Filipe. Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Ele perguntou para Filipe para ver a intenção dele, para ver o que ele ia dizer. Mas Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Quem foi que falou isso para Jesus? André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus que tinha lá no meio deles um rapaz que tinha 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. Mas ele continuou dizendo para Jesus: mas isso é muito pouco para alimentar toda aquela gente que estava vindo ao encontro de Jesus, porque era muita gente. Então Jesus olhou para ele e disse: traga aqui esses pães. Era quantos pães? 5. E quantos peixes? 2. Então Jesus mandou trazer e mandou eles mandarem os homens se sentar. E logo os homens se sentou. Quando os homens se sentou, Jesus pegou os pães e começou a repartir em pedacinhos. E mandou os discípulos servirem ao povo, aquela multidão que estava ali. E era quase 5.000 homens. Era quantos? 5.000. Quase 5.000 homens. Era muita gente. E o jovem tinha quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Jesus começou a repartir e mandou os discípulos servirem. E os discípulos logo serviram a toda aquela multidão. E todo mundo comeu. Todo mundo ficou satisfeito, encheu a barriga bem até que sobrou. Jesus disse para os discípulos: recolhei o restante que sobrou. E os discípulos recolheram os pães e ainda encheram 12 cestos de pães que tinha sobrado depois de toda aquela multidão ter comido. E todo aquele povo que estava ali ficaram maravilhados com o milagre que Jesus fez, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Eram quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Então todo mundo ficou maravilhado e disse: verdadeiramente este é o profeta que deveria vir à terra. Então, crianças, Jesus operou um grande milagre naquele dia. Qual foi o milagre? A multiplicação de quê? Dos pães e peixes. E hoje não é diferente. Hoje Jesus também opera muitos milagres nas nossas vidas. Amém? Amém.